Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência, ao nosso conteúdo programático para esse terceiro período, E mais uma vez colocando a importância da gente se dedicar, nesse momento diferente de aprendizado que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos continuar falando das leis orgânicas da saúde. Nós vimos a Lei 8.080 na aula passada e hoje a gente vem apresentar para vocês a Lei 8.142. Lembrar que ela também é de 1990. Nós tivemos em setembro, se não me engano, a Lei 8.080 e logo depois a 8.142 em dezembro de 1990. Lembrar que essas duas leis, a 8.080 e a 8.142, são chamadas, são denominadas de leis orgânicas da saúde, pois regulamentam as ações do SUS. São leis que surgiram imediatamente após a fundação do SUS, durante a Constituinte de 1988, e são leis importantíssimas, que dão grande parte do arcabouço legal do SUS, por isso a necessidade de conhecê-las. No primeiro artigo dessa lei, a gente instaura duas instâncias colegiadas muito importantes. Primeiro, o Conselho Municipal de Saúde e a Conferência de Saúde. Nós estamos falando da participação social no SUS. É através do Conselho Municipal de Saúde e da Conferência de Saúde que as pessoas têm a possibilidade e o direito de participar da gestão do SUS. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esta ou pelo Conselho de Saúde. Quando a gente fala nos níveis correspondentes, é que nós temos que lembrar que as conferências de saúde acontecem num nível crescente de complexidade. Nós temos, no primeiro momento, as conferências municipais de saúde, depois nós temos as conferências estaduais de saúde e, finalmente, a Conferência Nacional de Saúde. Cada um com a sua participação própria, e a gente sempre tem representantes escolhidos para a etapa seguinte. Então, por exemplo, na Conferência Municipal de Sinop, escolhemos alguns representantes de Sinop para estarem na Conferência Estadual do Mato Grosso. E, da mesma maneira, na Conferência Estadual do Mato Grosso, se separa, se elege, na verdade, alguns representantes do Estado que vão estar presentes na Conferência Nacional de Saúde. Nós tivemos Conferência Municipal, Nacional e Estadual no ano passado. E já falando do Conselho de Saúde, aí nós não temos isso de 4 em 4 anos, mas em caráter permanente e deliberativo. O que significa isso? Ele tem que se reunir mensalmente e ele tem um poder de deliberar. Ele não simplesmente recomenda, ele não simplesmente aprova, mas ele delibera, ou seja, ele decide. Se o Conselho Municipal de Saúde assim decidir, assim deverá ser cumprido. É um órgão colegiado composto por representantes do governo. Logicamente, a Secretaria Municipal de Saúde é membro nato desse conselho, e o seu secretário de saúde também. Logicamente, o governo, cada lei elege outras representatividades do conselho para compor esse segmento governo. Depois nós temos os prestadores de serviço. Lembrar que prestadores de serviço são serviços particulares, que são credenciados pelo SUS e atendem clientela SUS. Nós já falamos sobre isso. Os profissionais de saúde, uma classe importantíssima de trabalhadores do SUS, e a gente compõe esse conselho com uma importância muito grande, porque eu acho que ninguém melhor do que os profissionais inseridos na saúde podem participar da discussão da política pública de saúde de um município. E, logicamente, os usuários, que são as pessoas que comumente usam o serviço, são as pessoas que experimentam no dia a dia a qualidade maior ou menor dos serviços que são prestados. O Conselho de Saúde atua na formulação das estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. O que significa isso?
O Conselho não só participa na formulação, na definição das políticas de saúde, mas ele tem uma importante função na questão do aspecto econômico e financeiro. Se o Conselho tem que passar para o Conselho todas as prestações de contas. O Conselho Municipal de Saúde tem que aprovar todas as verbas utilizadas em nome da função saúde no município. E, logicamente, as suas definições, as suas decisões, os seus pareceres, né, devem ser homologados pelo chefe do poder legalmente constituído, que no nosso caso seria o prefeito, a prefeita municipal de Sinop. Tá? A representação dos usuários nos conselhos em saúde e nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. O que é que a gente quer dizer com isso? Metade exata dos membros do conselho devem ser constituídos pelos usuários. Metade dos membros participantes de uma conferência devem vir do segmento dos usuários. Nós não podemos ter nenhum outro segmento sendo majoritário, né? Porque finalmente são os usuários, são as pessoas que utilizam o serviço, as mais importantes no contexto da organização da participação social no SUS. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. A gente sabe que cada conselho, né, tem um regimento interno que especifica de uma forma muito clara todas as funções, todas as delegações, todas as membros da diretoria. Geralmente nós temos um presidente, um vice-presidente e um secretário executivo. Né? Mas é importante notar que cada conselho tem uma liberdade, logicamente, né, de se fazer as suas normas de funcionamento. A partir do segundo artigo, a Lei 8.142 passa a definir que os recursos serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal. O que significa isso? De forma regular e automática. Nós estamos falando da descentralização financeira dos recursos do SUS. Né? Antes do SUS, antes da descentralização, nós tínhamos o Ministério como um forte financiador das ações de saúde, o Estado como um controlador também das suas funções, e a partir desse momento é que a gente fala do comando único, quem decide as ações, quem realmente define o que deve ser feito, quem tem autonomia para decidir a política pública de saúde do município, é o secretário municipal de saúde. Então, a descentralização ela acontece nos dois sentidos. Se passa a responsabilidade do atendimento, mas se passa também a questão dos recursos financeiros que passam a ser de forma regular e automática. Ou seja, Fundo Nacional de Brasília para Fundo Municipal de Saúde de Sinop. Nós não temos mais intermediário do dinheiro. Tá? E a gente vai poder ver isso lá na frente, numa próxima aula, como que a gente entra e acessa todos esses recursos financeiros de uma forma muito interessante. Logicamente que para receber essa transmissão regulamentar e automática de recursos financeiros, o Ministério da Saúde impôs, logicamente, algumas regras. Todos os municípios, os estados e os Distrito Federal deverão contar um fundo de saúde, e nós já passamos para vocês, na verdade, de uma forma bem rápida o que é isso. Nós vamos ver lá na frente a definição. O Fundo Municipal de Saúde são contas especiais onde nós temos a movimentação de todos os recursos, né, que custeiam todas as ações de saúde. É um Fundo Municipal de Saúde separado, geralmente, né, o secretário municipal de saúde é gestor desse fundo, ele autoriza os pagamentos, não significa, em última instância, que não é a prefeita que assina os cheques do setor da saúde, mas sim o secretário de saúde, com outro membro que provavelmente deve ser o tesoureiro. Tem que ter um conselho de saúde, como a gente colocou, de caráter permanente, deliberativo e funcionando. Né? Nós temos que ter reuniões mensais, nós temos que ter o Conselho Municipal de Saúde participando ativamente das ações de saúde do município e também nas prestações de conta. Nós temos que ter um plano de saúde, a gente já falou também sobre isso, né? E esse plano de saúde começa, na verdade, no período eleitoral, quando todo candidato coloca para as pessoas qual seria o plano de governo.
eleito, logicamente, os prefeitos, né, montam um plano de saúde para